Quem sabe faz ao vivo, então bora. Sacode o pó que chegou Rosa Caveira, Pombagira da Calunga vem levantando poeira. Essa é a primeira live da nossa jornada Chave da Calunga, que é o nosso esquenta, o esquenta do nosso caldeirão de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria de Rosa Caveira. Porque, antes de abrir as inscrições para a próxima turma, eu quero que você conheça do que se trata esse baralho, do que se trata esse mundo dos baralhos de Pombagira, do que se trata, quem é a Rosa Caveira, por que surgiu essa obra, como é que se lê essa obra, o que faz dessa obra tão diferente de todas as outras, né? E para começar, hoje eu resolvi trazer não só um conteúdo, não só uma aula, mas uma inspiração para você, através da história de uma das minhas alunas, de uma das maravilhosas pessoas que passaram pelo meu caminho e que encontraram nas encruzilhadas da vida o baralho de Dona Rosa Caveira. Por quê? Porque o baralho de Dona Rosa, ele tem uma particularidade muito bonita, que é a exaltação do coletivo. É um baralho que trabalha muito bem em comunidade, em egrégora, não só a espiritual, mas a física também, a material também. Então hoje eu vim aqui trazer uma prova social. Eu vim trazer fontes seguras e não podia começar essa trajetória de 3 semanas de maio que a gente vai fazer de aulas ao vivo e também desse quadro das vozes que despertam, não podia começar com outra pessoa que não a Lívia, né? Que é a dona proprietária da porra toda do perfil Arcana de Padilha. Ela é minha aluna da turma O Caveira, que foi a segunda turma do baralho da Dona Rosa. A gente tá na sexta já, vamos abrir aí a sexta turma. Então ela é super veterana, entendeu? Tá aí comigo já faz muito tempo. É também minha aluna de baralho cigano, mas ela tem toda uma trajetória espiritual e também dentro da cartomancia que antecede a minha presença. Mas Pombagira, quis Dona Rosa que a gente se encontrasse nas encruzilhadas da vida. E eu quero te contar um pouco dessa história. Aliás, eu quero que Lívia conte um pouco dessa história, porque especificamente ela tem comigo uma história muito curiosa. Muito curiosa. E a gente vai conversar sobre isso e muito mais que esse baralho é capaz de proporcionar. Então eu espero que você fique, que você se divirta, que você se emocione e que a história da Lívia, de alguma maneira, também te inspire. Seja muito bem-vinda. Boa noite para quem é de boa noite. Salve, Dona Rosa Caveira, Laroia. E bora de chamar a Lívia, né, gente? Cibele, oi, Cibele. Cibele, eu... vai cantar logo menos, tá? Mas não tem nada a ver com o nosso último assunto. Oi, dona senhora! Seja Oi, escuta. Te ouço, te ouço. O problema era aqui, relaxa. É que eu coloquei o negócio do microfone, aí eu não liguei o microfone. Aê, muito bom. Muito bom. Então, minha querida, seja muito mais do que bem-vinda. A casa é sua, como sempre. E eu quero que, primeiro de tudo, você, por favor, num ato de generosidade, se apresente. Quem é a dona e proprietária do perfil Arcana de Padilha? Conte para nós. Bom, eu sou a Lívia, sou, na verdade, engenheira de formação, né? E desde 2022 eu tô aí na experiência da cartomancia, né? O perfil Arcana de Padilha é recente até. É a mesma na rede vizinha, lá no Tico-Teco, é o mesmo nome. E o Arcana de Padilha também nasce numa tentativa de se reinventar, né? Eu acho que o baralho de Dona Rosa também traz bastante isso, né? Essa reinvenção. Perfeito, Lívia. Então, você tem dentro da área holística, fora desse meio acadêmico, né? E fora do meio comum, vamos chamar assim, né? Porque normal ninguém é, nem lá. Então, fora desse meio comum, desse meio acadêmico, você, além de baralhos, você também é familiarizada com algum outro tipo de prática holística, energética, de alguma maneira? Sim, eu comecei, na verdade, pelo Reiki, né? Inclusive, a pessoa que me inspirou com o Reiki foi a pessoa que me incentivou a ir para o baralho cigano, que é a Laila, do Laila Terapias. E comecei com o Reiki, fui para o baralho cigano, no meio do caminho, a mesma pessoa me ministrou um curso de geobiologia, então acho que a Laila tem um dedo muito grande nesse meu caminho espiritual, nem sei se ela imagina o quanto.
mas ela que sempre me incentivou e ela sempre também foi um grande exemplo para mim, né? Então, essa jornada nas terapias holísticas começa por meio das minhas amizades, né? Que vieram me mostrar toda essa parte espiritual e até para a religiosidade em si, né? Hoje eu sou um bandista e veio também por meio das amizades. Em um dado momento da minha vida, eu olhei para o lado e todos os meus amigos eram de religiões de matriz africana e ou trabalhavam com cartas ou trabalhavam com terapias holísticas. Eu falei, bom, não é possível que de todo mundo aqui só eu, né, tô aqui sem fazer nada sobre isso. Então, entendi que talvez de fato fosse um chamado e me enfiei aí nessa caminhada maluca que é o autoconhecimento e a espiritualidade. Cara, eu achei uma coisa muito bonita isso, você falar, né? Que veio através das amizades. Eu achei interessante porque para nós, a maioria de nós, né, acaba encontrando as terapias energéticas, os baralhos, né, os oráculos, a espiritualidade no contexto geral, por uma busca muito pessoal, né? E muitos de nós temos dificuldades em casar uma coisa na outra, né? Geralmente, as pessoas mais próximas a nós que têm uma certa aversão, né? Um desrespeito ao que a gente acredita, ao que a gente faz. Eu sei que não é muito normal, né? Se você olha de fora, você não entende muita coisa, tipo um monte de papel desenhado e tal. Enfim, eu entendo também. Mas eu entendo que é uma parcela significativa, talvez até a maioria. Então, você trazendo uma trajetória diferente, não sei, me dá um pouco de esperança, talvez, sabe? De que não é a única possibilidade, né? Não, de fato não é. E assim, eu venho de uma família onde a minha avó é espírita, minha mãe não é praticante de nenhuma religião, meu pai e meu irmão são ateus, então minha avó não falava sobre isso na época. Então eu cresci num lar onde a religião, a espiritualidade nunca foi algo muito mencionado. Então eu aprendi a ver com outros olhos a partir do meu círculo mesmo, né? De amigos, de pessoas. E foi aí que eu despertei mesmo, comecei a me interessar. Falei, pô, e isso aqui que ninguém nunca me falou sobre, né? O que que é? E muita terapia também, autoconhecimento. Eu sempre achei que ah, os oráculos, né, as terapias holísticas, antes de ser para o outro, é pra gente, né? Porra, total, 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 total. E eu acho que combina muito, né, com o próprio lema do baralho da Dona Rosa. Eu acho que não é nem. Porque um lema, eu acho que às vezes ele é consciente, né? O baralho, ele é uma vida à parte, né? Ele funciona. É do tipo, uma vez que você aceita, você emerge, né? Sim. Você simplesmente é engolido ali por aquela jornada e faz parte, né? Então, eu queria voltar um pouco no tempo, Lívia, e você contasse um pouco dessa sua trajetória, então, com os oráculos, né? Por exemplo, existem pessoas que, enfim, acabam sabendo, ainda mais agora pela internet, né? Já que você falou que é algo mais recente, e Uhum. já entra para estudar direto, né? Mas tem gente que passou por uma trajetória de longos anos sendo consulente e foi construindo uma admiração a partir disso. Então, eu queria saber em qual grupo você se encaixa, ou é o terceiro grupo, quarto grupo diferenciado, como que os baralhos, no contexto geral, apareceram para você? Bom, eu acho que numa outra live, né, do Baralho Cigano, eu cheguei a comentar que eu havia mudado de cidade, eu comecei a ficar muito sozinha, né? Mudei sozinha, sem família, sem nada, eu e Deus. E eu sempre consumi muito YouTube, uma vez eu vi umas tiragens e comecei a me interessar. E eu tinha uma amiga em São Paulo, que era cartomante. E eu achava isso o máximo, né? É uma coisa que eu sempre me interessei, achava legal, assistia também as previsões de signo, mas não só dos meus, comecei a me interessar e ver outras leituras para ver como é que era o sistema, como é que funcionava. E fui me interessando e me apaixonando pelas cartas, de fato. Não foi a minha porta de entrada, né? Como eu falei, eu comecei pelo Reiki, mas eu fui consulente um tempo e admirei, me inspirei em amigos antes de realmente dar o primeiro passo para falar, bom, vou aprender, né? E como eu disse antes, ela falou, cara, por que você gosta tanto? Comece pelo baralho cigano, né? Vê
Porque eu sou apaixonada pelo tarô, mas na época eu achava que o tarô era algo muito complexo, né? Para quem nunca tinha mexido com cartas, eram 78 cartas, eu falei, meu Deus, não vou aprender isso nunca. E comecei de fato pelo baralho cigano e falando ainda sobre as amizades, né? Uma vez eu fui na casa dessa minha colega e ela tinha um baralho de Dona Rosa Caveira. Então, este oráculo em si foi totalmente apresentado por uma terceira pessoa. E ela tinha um oráculo antigo, que é esse aqui, a versão antiga do baralho. E eu fiquei enlouquecida com esse oráculo. Só que na época não tinha para vender. E eu acabei comprando o baralho cigano e comecei por ele até eu conseguir achar um lugar que vendesse o santo oráculo da Dona Rosa Caveira de Zezé Calunga. Então, assim, eu comprei meu primeiro oráculo em setembro de 2023, 2022, foi o baralho cigano, e em meio do ano, maio, acho, comprei o da Dona Rosa, que foi quando achei. Mas eu passei meses procurando, eu só achei usado. Então, assim, eu queria talvez ter começado pelo da Dona Rosa. O problema é que eu não encontrei ele no meio do caminho. Então, assim, o baralho cigano acho que foi meu pontapé com o oracular, vamos dizer assim, né? Antes de ir de fato para um baralho de entidade, até porque eu precisava talvez aprender mais sobre mim, sobre a minha espiritualidade, antes de me enfiar direto num baralho de entidade, né? Porque é maravilhoso, mas é muito mais profundo. Sim, e você falando as datas, eu lembro bem. Em 2022, 2023, a Vanessa estava no processo de lançamento da segunda edição, que foi a edição de aniversário, né? O baralho completou 7 anos e a Vanessa tinha prometido que ela lançaria uma versão ilustrada do zero, né? Por uma ilustradora profissional, tudo bonitinho. E aí a gente tem essa nova versão. Então, a anterior, de fato, ela saiu do mercado, até que ela, em parceria com a Gráficos Unidos, né? Aí eles produziram a clássica, porque os clássicos, Nunca eles sai têm um de moda. lugarzinho especial. Como é que é? Os Desculpa. clássicos nunca saem de moda. Jamais. E quando eu comprei pelo Mercado Livre, foi o único lugar que eu achei, e ele veio num saquinho de. Ah, num saquinho assim, ó. E ele chegou num saquinho com QR Code, eu falei, cara, esse baralho não é original. Aí, tipo, eu fui falar com o Vitor, ele falou, não, moça, é assim, é que ele vem assim mesmo e tal. Hoje acho que ele vem, né, na caixinha também, essa primeira versão vem na caixinha. Só que quando eu comprei, que eu consegui, acho que foi relançamento aí, ele veio só no saquinho. Eu tô pegando aqui, mas sim, o que aconteceu? O primeiro lote, justamente assim, porque, né? A gente não, a Vanessa ela trabalha sozinha, né? Então, imagina o puto investimento que é. Então, quando ela resolveu relançar, realmente é do tipo, vamos ver se vai vender. Aí depois a gente pensa, entendeu? Mas vendeu que nem água, né? Então, a primeira versão tá assim agora. Ela tem a caixinha, que eu falo que é o iPhone dos baralhos de Pombagira, porque olha a experiência, tá? Aí ele vem assim, ele tem toda uma plastificação. E a nova versão que a gente tá falando é essa daqui, né? Que tem os desenhos da Rayana, Isso. que também é o iPhone dos baralhos ciganos, dos baralhos de Pombagira. Só que esse aqui tem a fitinha, né? É um lacre. E aí tem o livreto impresso dessa vez e tudo mais. Então, tem uma outra estética e o jeito de representar as cartas, ele também mudou, né? A Vanessa coloca isso como um amadurecimento do trabalho. E, enfim. Mas, cara, eu adorei saber que, na verdade, era para você ter vindo para esse lado da força antes. Aliás, era não, né? Mas foi esse baralho que te brilhou os olhos, olha só. Que Que coisa doideira, né? interessante. Que coisa mágica, né? E que coisa mágica quando a gente percebe nesse baralho o quanto que ele reforça o poder de comunidade. Porque esse baralho, ele não funciona com carta sozinha. Esse baralho, ele tem uma numerologia que envolve justamente o grupo, o coletivo, as trocas, né? É o aglomerado de galera, não é do tipo eu e você, né? É uma galera, a gente tá sempre em bando e
isso ter vindo para você, que significativo, né? Então, conforme você vai falando para mim, fica claro que o baralho tem gente que esbarra nele, né? Mas tem gente que encontra. E você é uma dessas pessoas, né? Que curioso. Que Foi muito. especial. Hoje, pensando em toda a trajetória, eu falei, caraca, sempre foi pra ser. E eu acho que você nem sabia dessa história, na realidade. Acho que eu nunca te contei. E eu brinco que foi ele que me encontrou, né? Não fui eu que encontrei ele. Então, eu às vezes eu quero ser um pouco mais boazinha, mas eu acredito nisso. Eu acho que tem. O baralho tem seus favoritos, eu tenho certeza. Não é por nada, gente, com todo respeito, tá? Com certeza os outros oráculos também têm, né? Os outros baralhos de Pombagira também. Mas o baralho da Dona Rosa, ele tem seus favoritos. Não tem como dizer que não, né? Porque você percebe, cara, por tudo, né? Esse movimento que antecede, as coincidências, que não são coincidências, né? E a gente sabe como é que isso funciona. E eu gostei muito, Lívia, que você falou sobre ter entendido, no fim das contas, que você precisava desse tempo de preparação antes, inclusive de um amadurecimento pessoal, né? Então, eu já entendi que o baralho da Dona Rosa chegou para você já como ele é, não foi através de uma prática espiritual mais direta, porque tem muita gente que às vezes sonha com o baralho ou uma entidade mesmo pede para que a pessoa vá atrás. Mas como é que funcionou, assim, claro, né, dentro do que você se sentir confortável, mas como é que funcionou esse processo de amadurecimento, né? Teve a ver com o meio oracular também, então de você, não sei, ter a primeira experiência e aí talvez entender mais ou menos como é que esse mundo funciona, como é que é por detrás da cortina, e como é que foi, assim, uma questão pessoal que te deu um start e falou assim: não, acho que agora eu tô pronta. Então eu vou começar a pesquisar um pouco mais sobre isso, vou querer entrar nesse mundo. Quando eu adquiri o baralho, né? Eu já tinha estudado um pouco do baralho cigano, eu já, não vou dizer atendia, mas usava o oráculo e foi muito importante ter esse tempo. Nesse meio tempo eu amadureci a arte de oracular, né? Fui aprendendo a estudar, a achar o meu tom para estudar e ao mesmo tempo comecei a frequentar uma casa, né? Um centro, um terreiro especificamente. E quando eu comecei a entender a minha espiritualidade, comecei a entender como as coisas funcionaram, foi que as coisas foram se abrindo para o baralho de Dona Rosa. E por que que eu falo isso? Porque quando eu peguei o baralho na mão e eu abri o QR Code, vi o livreto, falei, cara, tá, eu li, mas me falta alguma coisa. Esse baralho ele é mais complexo do que só o que está no livro. Ele tem um jeito especial. Eu sempre tive muito apreço, tanto que, sendo muito honesta com você, não é um baralho que eu atendo com ele. É um baralho que eu uso para mim. Ele é meu, ele é só meu. Quando eu preciso de um conselho, eu vou nele. Quando eu quero alguma coisa para mim, eu vou nele. Então, assim, ele é meu diário, basicamente, né? Eu tenho um xodó. E eu percebi que eu precisava de algo a mais, né? Não só ler com o livreto, não ler para outras pessoas, foi um oráculo que para mim trouxe esse movimento de me entender, entender minha espiritualidade, e ao longo do tempo também fui entendendo o apreço pelo baralho da Dona Rosa. Eu especificamente não tenho a Dona Rosa como pombogira, mas muitas das minhas entidades são da Calunga, então tenho aí, né, o pezinho lá, de alguma maneira. E isso me fez entender também por que tanto apreço, por que tanta afinidade com esse oráculo. E eu acho que eu precisava estar mais madura para ler este oráculo, tanto para mim quanto para os outros. Acho que eu precisava de mais maturidade. Oráculos de entidade em geral, né? Eu acho que ele requer um carinho especial, eles são diretos, eles, para quem trabalha a sua espiritualidade de qualquer maneira, para quem não trabalha também, mas para quem trabalha de alguma maneira, sabe o quão forte isso é e o quanto isso significa. Então, não era para mim uma brincadeira de oracular, não, quando eu pego o baralho de Dona Rosa, não é para tirar para as pessoas de qualquer jeito, é para falar um assunto sério, é para falar com a verdade dela, dessa egrégora. Então, acho que eu precisava estar maduro o suficiente para entender
o ônus e o bônus, né, que um oráculo de entidade traz. Perfeito. E aí é engraçado, é curioso, né, quando você fala, porque eu penso que é uma transformação que antecede uma próxima transformação gigante, né? E eu não sei se no seu caso, né, mas eu vejo também o movimento, você falou a respeito de amadurecer e tal, e às vezes a gente precisa talvez resolver algumas pendências antes, né? Algumas aflições, algumas dores ali, saber separar um joio do trigo, porque eu tenho a impressão, não sei, mas que esse baralho ele tende a aparecer muito na vida da gente em momentos bem tensos, né? Então, antes da gente se colocar como profissional que faz a leitura, a gente precisa saber sustentar esse forninho, né? Segurar esse forninho. Então, eu falo isso porque o baralho da Dona Rosa apareceu pra mim na época da quarentena, cara. Então, assim, final de 2020, ou seja, caos, né? Mas a gente vai conversar sobre isso em outro momento. Mas eu só quis exemplificar porque parece que é uma constante. Então, a gente nunca tá no lugar que a gente deseja, mas conforme a gente vai se conectando com ele, aprendendo sobre ele, fazendo uma amizade, construindo um relacionamento com ele, a gente vai entendendo, a gente vai chegando lá, né? Sim. E talvez esse baralho seja sobre isso, né? Sobre chegar lá. E sobre chegar lá várias vezes. Muitas vezes, eu diria. É um oráculo incrível. Assim, dos baralhos de entidade, eu tenho um carinho excepcional. O trabalho da Vanessa aqui, ele foi cirúrgico, ele foi pontual. E cara, eu não sei, eu fico até emocionada de falar. Foi um curso muito importante, é um oráculo muito importante para mim. E eu recomendo àqueles que ouviram ou sentiram esse chamado de atendê-lo, de ir atrás. Porque ele vai te ajudar a se escutar. Eu acho que o baralho de Dona Rosa é um baralho que te ajuda a se escutar, a se compreender, a não ter medo de ser você, a não ter medo de tentar. Então, realmente, ele vem num período difícil da vida. Você foi na quarentena, para mim também, eu estava passando por um processo muito louco, assim, em relação às pessoas, de modo geral, o ciclo de amizades, o lugar onde eu morava também, uma loucura. E quando eu me mudei pro local que eu moro hoje, foi quando a gente começou o nosso curso também. Então, foi um momento de virada ali para mim. Então, mais uma vez, o baralho da Dona Rosa estava ali presente de alguma maneira. Foi quando eu tive, de fato, a oportunidade de aprender de verdade a oracular com ele. Sensacional. E aí, antes da gente adentrar aí toda essa. Porque é um processo imersivo, né? Porque olha, o negócio é babado. Mas eu queria que você contasse a nossa história, porque foi muito, foi muito atípico. Foi Foi. muito atípico, tá, gente? Já se preparem. Beleza, então você passou pelo Mar de Fogo, tava lá você e o baralho. Segura na mão do baralho e vai. Beleza. E aí você falou, bom, tô pronta, ou tô menos ferrada do que antes, tô pronta, vamos mergulhar, né? Como é que foi seu processo de pesquisa? Como que a gente se encontrou? E tanto virtualmente quanto presencial. Conta um pouco para nós. Então, né, pessoas que aqui nos assistem, foi um processo complicado porque o baralho foi canalizado pela Vanessa. No meu QR Code não tinha nenhuma informação. E eu queria, como eu disse, né, entender, estudar um pouco mais a fundo essas cartas. Achei que só o livreto para mim não seria o suficiente. Para o quanto eu estava disposta a compreender sobre o baralho. Né? Isso não é uma crítica. Tem gente que se dá super bem, consegue se virar super bem com o livreto. Não é o meu caso. Eu sou Caxias para estudar. Eu tenho muito respeito, ainda mais com baralhos de entidade, porque não dá para tirar as
da nossa cabeça, né? Ele foi canalizado. Então, as cartas têm aí o seu tom e eu fui atrás disso. Falei, cara, beleza. É um baralho de idade, eu preciso achar alguém que dê esse curso. Eu achei Vanessa Ribeiro. Vanessa Ribeiro não estava ministrando nada. Eu falei, bom, agora e agora? E eu me deparei com o perfil da Nath no Instagram. Adicionei, acho que eu cheguei a perguntar para você, mandei uma mensagem perguntando sobre o curso, que você estava, acho que no processo aí de começar uma outra turma. Você me deu algumas informações e eu, como uma boa psicopata que sou, falei, você é amiga dessa menina. Beleza, vou ficar no aguardo, né, desse curso aí ser lançado. E, coincidentemente ou não, eu trabalhava em Jundiaí e houve a Feira Mística, né? Feira Mística no Parque da Uva, em Jundiaí. E eu mandei uma mensagem para a Nath, vi que ela iria participar, mandei uma mensagem para a Nath, falei, olha, eu trabalho ali perto e eu vou dar uma passada lá, né? Você vai estar lá, vou passar lá te dar um abraço. E assim foi. Cheguei na Vila Mística, rodei tudo tal, e vi a Nath, que é um acontecimento montadíssima, vi de longe o acontecimento, a mulher é uma coisa de bonita. Fui lá, dei um abraço nela, conversamos um pouco, fui atendida por ela, inclusive, né? Tiramos carta, tirou minhas dúvidas, usou o baralho da Dona Rosa, inclusive, o que me fez realmente ver que era isso mesmo. E foi muito importante, eu acho que a gente tem que procurar, quando a gente vai fazer um curso, ainda mais tratando em baralho de entidade, profissionais competentes e éticos, né? E ali eu tive minha primeira demonstração. O atendimento da Nath, o carinho que ela tem, o respeito que ela tem pelo baralho, o que ela teve por mim como consulente naquele momento, ela nem me conhecia e foi uma profissional impecável, né? Um atendimento incrível. E a partir daí me inscrevi no curso e não largo a Nath desde então, né? O que ela lança eu tô lá fazendo, que eu não sou besta nem nada. Por aí, daí pra frente, só pra trás. Ih, minha filha, mas tem bastante aí, daí você vai ver, você vai ver. E tem sempre prioridade, né, gente? Que a gente vai se afinizando, né? Porque acaba tendo, né? Essa reciprocidade, né? E não abrindo uma particularidade, mas assim, você foi porque você é essa pessoa que vai, né? E como você tem algum um momento, ou até depois, quando você foi embora da feira naquele dia, porque tem aquele processo de digerir, né, a consulta. Mas você teve alguma coisa que falou, porra, é isso, vamos, que te confirmou, assim, sabe? Uma postura, uma palavra, um sentimento, talvez, um vento que passou, entendeu? Que não tava ventando, entendeu? Lá dentro, mas você entendeu? Teve um fato, assim, que você falou, cara, era essa a confirmação que eu precisava. Você. Te conhecer. Eu acho que você me passou toda a segurança que eu precisava, né? No sentido de, cara, eu vou fazer um investimento aqui, mas será? Né? Será que é? Será que esse é esse curso? E a partir do momento que eu passei em consulta com você, que você oraculou para mim, utilizando o baralho, que eu vi a coisa acontecer ali na minha frente, o clima, né? Aquela coisa de misticismo e babadeiragem, sabe? Falei, é isso, entendeu? É essa pessoa, é esse curso e é com ela que eu vou aprender. Perfeito. Ah, eu agradeço. Para as meninas aqui, a Tati falando, gente, o baralho da Dona Rosa ele é para todos nós, para todos. É, ele é um baralho extremamente acolhedor. Não significa que ele seja fácil, tá? Não ler o baralho, eu não sei se ficou muito claro, gente, mas assim, não estamos falando sobre aprender o baralho. Estamos falando que, e isso eu vou ensinar para vocês depois, né? Se tratando de um baralho que veio de um espírito, né? Dona Rosa Caveira, no caso, ele tem uma energia, né? Ele tem uma atmosfera. É como se fosse uma bolha. E aí, a partir do momento que você se coloca à disposição para aprendê-lo, para utilizá-lo, né, da forma correta, coerente, como a Lívia colocou aqui para nós, né, a partir do estudo, para entender a perspectiva de Dona Rosa,
que é a autora da obra, né, e do povo da Calunga no contexto geral, você entra nessa bolha, né, e você vive ali aquilo que a egrégora está propondo, né, e então ele é muito mais. A gente ajuda pessoas, mas antes de tudo nós somos ajudados. E eu acho que isso é genial. Sabe por quê? Porque até mesmo na terapia, o Tata Cutondela fala muito sobre isso, né? O terapeuta só consegue te ajudar aí até onde ele foi. Então, o cartomante também. Não porque a gente é terapeuta, muito longe disso. Mas porque como que a gente vai reconhecer com total potência e profundidade algo desse baralho se a gente não souber a dor que dói, um dia que a dor dói? Dá para ler sem ter passado, mas quem passou tem o molho, até o jeito que a gente fala, as palavras que a gente escolhe, elas são mais específicas. Então, o amadurecimento, e a Lívia falou brilhantemente, eu acho que é uma das mensagens mais importantes, talvez, Lívia, que você trouxe aqui para nós, é sobre esse amadurecimento, que aconteceu antes de você se conectar totalmente com o baralho, e que acontece sempre, né? Esse baralho é um baralho de ciclos, né? Como você bem lembrou para nós. Que a gente vai chegando lá sempre, são vários lá. E, cara, isso é sensacional. É... Eu acho interessante porque a gente tem outros baralhos de entidade no mercado. Eu sei que você gosta muito desse mundo, quem não, né? Eu super entendo, a gente tem essa característica em comum. Mas você sentiu no baralho da Dona Rosa, por exemplo? Tem gente que fala um pouco sobre a energia, que você trouxe isso também. Mas você achou curiosa, por exemplo, a simbologia para a parte física, a parte estética, talvez, não sei. Te chamou também a atenção nele? Sim, eu acho que foi o que me chamou a atenção de primeira, assim, a estética. Apesar de eu ser essa Hello Kitty aqui, existe um lado meu meio gótico. E toda essa simbologia que o baralho traz, ela é uma simbologia forte. Principalmente, acho que na primeira versão, as imagens são bem mais explícitas, assim, né? Bem mais simbólicas. Eu acho que essa segunda versão, ela traz outros elementos, traz outras questões, mas o primeiro, ele é uma pancada. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu pedi para essa minha colega tirar com ele. Eu falei, cara, tira para mim aqui, ó. Eu quero saber se tem alguém na minha espiritualidade que é conectado com esse baralho. Por que que eu gosto tanto dele? Porque foi como se eu tivesse. É uma criança olhando aquele brinquedo que ela queria há muito tempo, sabe? Eu olhei aquilo e falei, cara, olha isso aqui. E é um universo, assim. Quando eu consegui o meu, ele ficou um tempo na gaveta, assim. Eu pegava, eu olhava, eu tirava as cartas, eu olhava as figuras e falava, cara, isso aqui é muito mais profundo do que parece. Então, assim, eu realmente adquiri o baralho, namorei ele muito tempo, até de fato começar a jogar. E a simbologia é perfeita. Eu acho que depois que você estuda as cartas, eu acho que não poderiam ter sido escolhidas imagens melhores, né? Que refletissem melhor o significado. E que às vezes de primeira você não percebe isso, mas conforme você vai estudando, você fala, era isso que a Dona Rosa quis dizer, então. E as coisas começam a se encaixar. Perfeito. Porque nada é por acaso, né? É tudo friamente calculado. E faz parte, né? Então aí, vamos lá. Você teve esse tempo de namoro, você foi apresentada, depois você teve esse tempo de namoro, até você conseguir finalmente ter o baralho da Dona Rosa para chamar de seu. E aí a gente se encontrou, eu fiz a leitura para você, porque é lógico que eu não ia usar outro oráculo que não ele, né? Porque, enfim, era sobre isso. Todo mundo sabia, Lívia. Eu sabia, você sabia, nós sabíamos, até Dona Rosa sabia. Então a gente vai fazer essa leitura com ele sim. E aí você falou, cara, sair da feira já é isso, esse é o caminho. Vou participar da turma U Caveira. E aí você deu o primeiro passo. E aí, como é que foi? Porque você já tinha uma consciência de que esse baralho se tratava de algo diferenciado, né? De um trabalho singular, né? Então, como é que foi entrar nesse processo e ir desvendando esses detalhes, né? Você teve
desafios? Quais foram? Como é que foi tudo isso? O maior desafio, eu acho que, e aí não só se tratando de baralhos de entidade, né? É a sua insegurança de será que eu vou aprender? Será que eu vou conseguir juntar tudo isso aqui e ler, né? Então, assim, acho que esse foi o maior desafio, mas eu acho que eu estava tão ansiosa para que isso acontecesse, né? Para ter essas aulas, para aprender que cada aula, cada carta foi uma delícia, assim. Ainda mais que as nossas, a turma do Caveira, não sei, acho que agora não está mais nesse mesmo formato, né? Mas as nossas aulas de cartas eram ao vivo, né? Do significado. Então, assim, cada aula foi uma experiência, né? Tinha um grupo ali, tinha uma egrégora ali no Caveira que a cada aula estava presente para aprender cada significado. Então, foi muito especial. Né? A gente tirava as dúvidas basicamente online ali. E também dava um receio do que, meu Deus, eu não tive nem tempo de associar, o que, que eu vou perguntar, né? Então, assim, é, foi muito especial. Essa turma do Caveira foi muito, muito legal. E até por ser do Caveira, né, a gente tinha que meter as caras mesmo. Então, foi uma turma, cara, pra mim foi muito, muito legal. Foi diferente de tudo que eu imaginava, na realidade. Já tinha feito outros cursos de oráculo, de baralho cigano, e o seu realmente foi o que me fez fazer o de baralho cigano depois, né? A metodologia. A maneira com qual foi ensinado, como foi passado, a segurança que eu fui adquirindo ao longo de cada aula, né? Foi uma jornada. Não foi lógico que queria sair lendo tudo na primeira aula? Queria. Mas o ansioso tem que se controlar, né? E entender que é todo um processo. Então, o primeiro passo foi não atropelar tudo. E no curso, acho que é esse um dos ensinamentos, né? É aprender aos poucos, com calma, carta a carta. Para mim isso foi delicioso, delicioso. Esse curso é muito meu xodó. Até fazer a turma de novo. Ela não deixou, mas né, querer eu queria. Ah, não seja por isso, a gente conversa. Alunos têm desconto, né? Porque aí facilidades. Mas eu fico, eu fico feliz de saber porque o que acontece. Realmente, né? A gente tem esse movimento do cronograma, de tentar fazer ao máximo, né? Porque eu não consigo ficar com vocês durante um ano, não dá, né? Mas seria interessante. Mas é tentar ao máximo fazer que vocês degustem, né? E porque, como você falou, esse baralho, principalmente essa versão, e a maior parte de nós se conecta mais com a primeira versão do que com a segunda. Ele é tiro, porrada e bomba. Então, se já foi desse jeito, aí você tá me trazendo, né? Que você estava passando por um processo de transição muito importante, né? Da sua mudança de casa. Imagina trazer a pancadaria de uma vez só, né? Então, todas as técnicas que eu utilizo com vocês, e é muito bom saber que depois de tudo faz sentido, né? Você olhando para trás, você consegue enxergar o sentido disso, a utilidade disso, é para que vocês de fato aprendam, para que vocês interpretem, não só decorem, não só entendam, para que vocês saibam questionar e reconhecer no oráculo as minúcias, os detalhes para que vocês se diferenciem pela qualidade, não pela quantidade, né? Por exemplo, um dos vícios mais comuns do cartomante é a quantidade de cartas é diretamente proporcional à qualidade da resposta. E vocês, graças a mim, graças a Dona Rosa, sabem que não é verdade. Sabem que não é verdade. Porque se tem um baralho fofoqueiro, é esse daqui. Três cartas, a gente faz miséria, não é não? Nossa, eu vejo o povo tirando 15 mil cartas. Eu falei, gente, se vocês tirarem as 3 cartinhas aqui, ó, dá pra gente dar um show. Dá pra dar um show, entendeu? Número de carta não é resposta mais completa, né? E o baralho, até pela metodologia, né, nem é recomendado, isso a Nath vai explicar depois, mas você entende que não é sobre a quantidade de cartas, né? É sobre
o quanto você consegue extrair de cada uma delas, né? O conhecimento que você tem, né? O sentimento que você tem, a empatia que você tem com a história, com as cartas. Então, isso é muito particular. E dentro dessa jornada, o que que você identificou de mais interessante? Porque a gente teve as aulas teóricas, a gente teve aulas práticas, teve os meus pitacos, né? Porque, enfim, faz parte do processo. Você já sai do curso atendendo, né? Tanto que tem muita gente que me pergunta, ah, mas eu já posso sair do curso atendendo? Aí eu falo, não, você não tá entendendo, você já vai atender no curso. Você já vai estar lá, entendeu? Então, o que que para você destacou? E aí a gente falou um pouco sobre os desafios, né? E é uma coisa muito interna, cara, muito interna, sobre saber se administrar, né? Sobre saber se regular. Sim. E o que que foi de bom, né? O que que você falou, cara, foi uma brisa de ar fresco aqui. Em relação ao curso, Sim, e aí a gente pode até fazer uma pergunta composta em relação ao curso e até o próprio baralho em si. Você já estava passando por um processo de transição, você estava finalmente aí imergindo completamente dentro desse mundo, desse baralho maravilhoso, que desde cara ele já se comunicou com você, né? uhum. E como é que foi a hora que parece que encaixou o negócio? Cara, para mim foram as dinâmicas, principalmente. Acho que desde o início, com a primeira carta, né, que a gente começa devagarinho e vai caminhando aí ao longo do curso, foi quando a gente começou as práticas. Eu falei, caraca, olha aqui, tá tomando forma, né? Olha aqui, a gente tá conseguindo ler. Acho que eu esperei tanto por esse momento que foi muito legal quando isso aconteceu de fato, nem que fosse com uma carta só. Então, para mim, o que se destaca no curso é isso, assim, é a prática, as pessoas, você vê quem está ali com você junto no curso é, se desenvolvendo também, e isso é muito mágico. E como é que foi no bastidor? Porque você, por exemplo, para além das dinâmicas que a gente tinha no curso, você já se sentia ali. Porque a gente passa a mãozinha, né? E aí você já. Não, vou experimentar aqui para uma questão minha. Como é que esse relacionamento com o baralho da Dona Rosa mudou? Quando é que ele começou a evoluir? E se esse relacionamento, uma vez evoluindo, já que você perguntou para sua amiga, né, sobre ter alguém aí da sua espiritualidade que tinha essa conexão, você sentiu que, entendendo esse baralho, você começou a fazer uma ponte também com essa pessoa, com essa entidade, com esse ser? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que hoje eu entendo perfeitamente de onde vem, né, é, essa conexão. E eu sou muito ansiosa. E eu me desespero com uma certa facilidade. Então o que que eu evitei fazer? A gente teve as aulas das primeiras cartas, eram 4 cartas por aula, certo? O que que eu tentei não fazer? Tirar com todas as cartas. Porque meu medo era minar a, a aprendizagem com essa coisa de sair uma carta aqui que eu não sei ler, agora eu não sei ler nada, aí você não sabe ler nem a que você já estava estudando, você mistura com mais que você não estudou ainda e você entra num total desespero. E era um baralho que eu queria ter é, mais consciência, sabe? Então, para mim foi muito difícil, porque eu queria pegar todas as cartas, embaralhar e abrir uma mesa, mas não é assim que funciona. Então, o processo para mim foi. São 4 cartas, então são 4 cartas. Na próxima semana serão 8. E aí, tentar compreender esse baralho e reler o material e conseguir jogar para mim com o espectro que eu tinha daquilo que eu tinha aprendido, justamente para não cair nesse desespero. E aí, no final, a gente chega na totalidade, né, na compreensão
E também no final, eu já estava muito mais conectada com as minhas entidades, né? Conectada com a minha espiritualidade. E as coisas passaram de fato a fazer muito mais sentido num aspecto geral. Hoje eu olho algumas cartas e eu falo, poxa, no começo do curso eu tinha entendido, mas agora eu compreendi. Então, tem cartas que para mim começam a fazer muito mais sentido quando eu também passo a atender com a entidade dentro de um terreiro. Porque a perspectiva das coisas que acontecem, a perspectiva das minhas entidades, os trabalhos que a gente faz, quando eu olho algumas cartas, seja a carta da Calunga, seja a carta da Encruzilhada, seja a Sepultura, que é uma carta que eu gosto muito, essas cartas parece que elas florescem de novo nos seus significados. Então, lógico, é um caso particular meu, né, que tem a minha religiosidade, que pratico dessa maneira, e tenho entidades que são da Calunga, e hoje as cartas têm outro significado para mim também, muito mais profundos, né, muito mais diretos. Não que eu não tivesse compreendido no curso, eu entendi e eu atendia para mim, eu tirava minhas cartas para mim da mesma maneira. Mas eu acho que é o que você falou, né? A gente vai reaprendendo. E são ciclos. É uma porrada, aí você toma outra porrada, e cada vez mais, quanto mais você vai se familiarizando com isso, no meu caso foi a espiritualidade, mais familiarizada com o baralho eu fui ficando também. Genial. Genial, porque a ideia é essa, né? Eu acho que na época eu já falava isso, que eu não estava ensinando ninguém a ser uma Natália, né? E nem uma Vanessa. E a ideia é essa: é otimizar o tempo de vocês. Hoje, né? Na época não, mas hoje eu, com 5 anos de baralho de Rosa Caveira, otimizar a vida de vocês em 5 anos de insight, de percepção, de conhecimento, para vocês encontrarem o caminho de vocês. Vocês pegarem todas essas ferramentas e cavarem, e procurarem, acharem seu ourinho, acharem aí seus diamantes, acharem suas pedras preciosas. Então, cara, isso me toca profundamente, porque significa que você, como você mesma disse, compreendeu o oráculo, porque ele incorporou na sua vida. Porque senão, e aí você, como cartomante de outros oráculos, você sabe disso. Senão você se torna só uma repetidora, né? Você se torna uma leitora das cartas. E não é sobre leitura de cartas, né? É sobre ser cartomante. É, ler o futuro, ler o destino, acessar o sentido das coisas é bem diferente do que fazer uma leitura rasa, mecânica, fria, né? Que talvez não seja nem tão humana assim. E aí, se a gente está falando de um oráculo com tanta espiritualidade, né? Eu acho que não tinha como ser diferente. Então, eu acho, Lívia, que, nossa, cara, isso que você falou aqui agora pra gente só confirmou que o baralho encontra os seus, né? Ele encontra os seus. É bem diferente de quem acaba esbarrando nele e tá tudo certo. Cada um faz aquilo que pode, aquilo que quer, mas a gente entende que ele é bem mais que papel colorido, né? Que a gente coloca na mesa. Então, com certeza, com certeza. E, e para mim é muito importante, eu queria até dizer algumas palavras. Porque, como eu disse, eu estava passando por um momento muito atribulado, né, em relação às amizades. E a pessoa que me apresentou esse baralho foi, de longe, uma das maiores decepções, assim, que passaram na minha vida. E me emociona, porque a gente consegue ressignificar as coisas. Justamente porque hoje, a pessoa que ocupa esse lugar, que me fez ressignificar o baralho, foi você, que virou uma grande amiga, né? Então, é muito especial. É muito especial dar esse significado tão bonito para esse baralho também. Ai, meu Deus.
Mas eu agradeço, eu sei qual é esse lugar. Exatamente esse lugar. Exatamente esse lugar. E eu agradeço a honra, né, de você ter aberto essa porteira, né? Porque é uma porta que abre de dentro para fora, né? Então eu me sinto muito honrada, eu espero honrar sempre, cara, sempre. Essa confiança, porque abrir essa intimidade não é fácil, né? E quando a gente faz isso, acaba ficando meio inseguro, enfim. Então eu enxergo isso e eu agradeço de coração, porque a gente acaba fazendo essas conexões. Então, olha mais uma vez, né, o baralho da Dona Rosa sendo mais do que só cartas, trazendo esse acolhimento da comunidade. E eu acho que é por isso que a turma do Caveira, cada turma ela tem um perfil, né, que é composto pelas pessoas da egrégora, né, que é construído pelas pessoas da egrégora, né? Então, cada turma ela vai ter o seu perfil, cada turma ela vai ter o seu ritmo. E talvez então por isso que o Caveira foi do jeito que foi, né? Porque a gente precisava mesmo desse contato humano, desse choque de realidade, do tipo, cara, foi ruim, mas dá pra ser diferente. Dá pra ser pior. Não, é brincadeira. Nada é tão ruim que eu posso piorar. Não, é brincadeira. Mas A gente aqui, muitas emoções. só para não pesar o clima, né? Mas assim, Ai, o é ponto complicado. engraçado de tudo isso é que a espiritualidade corre, a gira de formas inacreditáveis, né? Da mesma maneira que ela tira pessoas, ela renova as pessoas. Então, eu não teria conhecido você, eu não teria feito esse curso se eu não tivesse passado tudo que eu passei. Então, é sobre, às vezes, a gente se jogar mesmo, né? Eu falar, não é isso que vai deixar ou fazer com que eu deixe esse baralho na gaveta, né? É muito maior do que isso. Então, eu sou muito grata a Dona Rosa, a Vanessa, a você, que abriu essa porta, que me fez rever muitas coisas e ver que existem pessoas maravilhosas como vocês aqui. Tem uma música, ai, de uma moça, ai, eu não lembro o nome dela agora. Mas eu lembrei do trecho da música que ela compôs para Dona Rosa, né? Que ela diz que tem luz depois da escuridão para quem tem fé no coração. E aí, Dona Rosa, ela é isso, né? Eu não sei a visão que você tem, ou se você tem alguma proximidade com alguma Rosa Caveira incorporada em alguém, mas através do baralho a gente tem essa possibilidade também, né? Para quem não é de axé, inclusive, porque a Dona Rosa tá aí para isso. Por isso que ela fez uma obra, né, para o grande público. É... Rosa Caveira, diferente de outras pombagiras que eu colocaria que eu faria uma analogia diferente com outros personagens da nossa vida, mas Rosa Caveira eu vejo muito presente na maternidade. Não aquela maternidade fofa, sabe? Mas que é dependente, que é meio tóxica às vezes, né? Pelo excesso de cuidado. Não, muito pelo contrário, é aquela maternidade racional e emocional ao mesmo tempo. Racional, porque se precisar dar uma lição, ela vai dar. Então, gente, o baralho da Rosa Caveira, ele é babado, tá? É tiro, porrada e bomba. Não pergunte que você não quer saber, tá Eu que bom? Como é que é? Desculpa. diga. Querida, pois é. Mas em compensação, ele é esse lugar da maternidade, porque é sempre o lugar que você vai ter para voltar, para deitar a sua cabeça, chorar um pouco e, particularmente, eu já joguei com Vanessa, já joguei para pessoas, principalmente no presencial. Cara, é difícil que a gente não chorar, viu? Eu já tive alunas, inclusive do baralho cigano, que jogaram, que quiseram ser atendidas por esse baralho e que levaram essas questões para a terapia, porque ele foi assim cirúrgico, né? Ele foi na ferida ali mesmo. Então eu acho que é isso, né? Dona Rosa presenteou a gente com esse baralho, com talvez, né? Uma das características dele é a maternidade. A maternidade consciente, que disciplina quando é necessário, mas também que acolhe e é sempre um lugar que a gente vai poder contar. Independente.
não é sobre a frequência, é a qualidade dos encontros, né? Eu Exato. acho. Com- E de tudo isso, Lívia, porque, cara, foi muito inspirador, muito emocionante, muito engraçado, porque a gente é assim, a gente vai, são picos, né? Você conseguiria, talvez, e aí você pode levar o tempo que for necessário, mas se você fosse descrever a formação acompanhada no baralho da Dona Rosa Caveira, em uma frase, qual que seria? Em uma frase. Acho que é não tenha medo de se aprofundar em si mesmo. Eu acho que esse é um baralho que, para mim, é um baralho de cura. Como eu disse, né? É o meu baralho. Eu não atendo com ele ainda. Então, para mim, cada tiragem é algo para curar, sabe? Se você tem medo de olhar para si, o baralho da Dona Rosa não é o baralho para você. Então, não tenha medo de enxergar quem você é, porque ele vai te mostrar e ele vai te ajudar. Axé. E aí, assim, pra quem tá assistindo, né? Sentiu esse chamado, que nem a Tati falou lá em cima tal. Ai, Tati, desculpa, tá? Já estamos íntimo aqui. Tatiana falou lá em cima pra nós, né? Pra quem sentiu esse chamado, pra ajudar pessoas, pra se ajudar, se sentir conectado aí com o baralho da Dona Rosa, no final do mês abrem as inscrições para formação acompanhada no baralho da Dona Rosa Caveiro de Dizeres da Calunga, mas antes disso, amanhã, quinta-feira, nas próximas semanas também, nós teremos aulas gratuitas sobre os mistérios que envolvem esse oráculo. O que faz esse coração pulsar? Por quê? E o como que tudo isso que a gente está conversando aqui com a Lívia hoje acontece. Então, eu convido você a participar do grupo VIP pelo link que está na minha bio, tá bom? Porque lá eu falo tudo, passo o cronograma para vocês e porque lá vai ficar gravado por tempo limitado as aulas para você poder acompanhar depois, caso não tenha no ao vivo, mas acompanhar ao vivo, porque eu tenho certeza que vai ser bem melhor, tá? Aí você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas. E no final do mês, Lívia, fala para as pessoas o quanto que isso é importante. No final do mês, eu vou dar 3 aulas de mentoria para as pessoas gratuitas, tá? No final do mês, eu vou ensinar o baralho da Dona Rosa Caveira ao vivo numa sala no Google Meet. Ou seja, eu não vou estar aqui selecionando as perguntas de vocês. Vocês vão ligar o microfone e vão falar comigo cara a cara, tá? O que você achou, Lívia? Tá babado, né? Não, tá babadeira. Tô com inveja, entendeu? Que na minha época não teve isso, não. Olha, então não percam essa oportunidade para vocês entenderem o poder que esse oráculo tem. Eu acho que ser respondido, ter a oportunidade de ser respondido pelo oráculo, pela Nath principalmente, é único. E aí, se você for, já era. Não tem volta, vai se apaixonar, vai querer fazer o curso, porque é simplesmente maravilhoso. E a gente vai junto. Então, Lívia, já sabe, esteja junto conosco. Olá, senhora! Dona Vanessa, senhora maravilhosa, nossa mestra. Então, minha querida, Tatiana tá aqui conosco desde o começo. Tatiana é pros fortes, e Tatiana? Em plena segunda-feira, Laroie. Já tomei mais do seu tempo do que eu deveria. E eu queria, por favor, que você tirasse nas suas cartas um conselho do baralho da Dona Rosa. Eu sei que é uma coisa muito íntima, mas a gente já tinha pedido essa Não tem licença. problema. Para vocês é uma honra. Eu queria que você tirasse um conselho para essas pessoas que ouviram esse chamado. Qual é o caminho? Qual é o conselho para essas pessoas? Enquanto isso, a Malu Lima perguntou se precisa trabalhar com Dona Rosa Caveira na egrégora para trabalhar com esse oráculo. Não precisa, Malu. Lívia está aqui para te provar isso, tá? Lívia, por acaso, é macumbeira, mas eu tenho alunas que não são macumbeiras também. E Lívia não trabalha com Dona Rosa. Inclusive, Lívia não tem Dona Rosa por perto, né, Lívia? Por enquanto ainda não. Então, Vai saber, né? Vai saber. aí já tá acabando com o ensinamento. Mas Mas não não, precisa. não que eu conheça. Eu mesmo não trabalho com a Dona Rosa. Tenho um carinho, um respeito muito grande por essa entidade. Admiro muito. Queria trabalhar com ela também, se pudesse, mas não trabalho com a Dona Rosa. Isso não me impediu em nada orar.
em ler o oráculo. Até porque quando eu adquiri o oráculo, quando eu me apaixonei pelo oráculo, eu nem era macumbeira ainda. Então, assim, uma coisa não tá relacionada à outra. Com certeza. Então, Malu, fica tranquila. O baralho da Dona Rosa, inclusive a gente estava falando isso, depois eu até recomendo que você assista essa live de novo. Ele tem uma particularidade que eu vou ensinar para vocês no decorrer dos próximos dias aí das semanas de maio, que ele tem uma particularidade muito grande com o coletivo, com o senso de comunidade, com a egrégora em si. E a egrégora do baralho da Dona Rosa Caveira não contempla só Dona Rosa Caveira, tá? Eu já tô dando um leve spoiler, tá? Mas assim, não é nada que a gente não perceba se prestar atenção. Por exemplo, baralho de Dona Rosa Caveira e os dizeres da Calunga. Esse baralho nem no nome é só ela. Então, cala-te boca. As aulas que vão se seguir aí nessa semana, a gente vai conversar sobre isso. Mas, Malu, mais do que bem-vinda. Inclusive, Lívia estava falando para nós. Chega de spoiler, chega. Lívia estava falando para nós, inclusive, que uma das questões dela, quando ela conheceu o baralho, foi saber se tinha alguém na espiritualidade dela que se conectava com esse oráculo. Não é uma obrigatoriedade. Mas, Lívia, sendo uma pessoa macumbeira espiritualizada, para ela é uma possibilidade, não é? Então, mesmo sendo Ana Rosa, a espiritualidade dela também se identificou com o oráculo, tá bom? Então eu aconselho que você conheça o sistema, né? Eu tenho até algumas resenhas aqui sobre ele, as duas versões do baralho, para você ver se dá match com ele, né? Os desenhos, a forma como ele fala e assista as aulas também. Tava falando aqui agora, na última semana de maio, eu vou fazer live assim, que nem eu tô aqui com a Lívia, mas eu vou fazer lá no Google Meet, para você ligar o microfone e falar comigo. Eu tenho uma programação, vou passar o conteúdo para vocês e vou abrir para perguntas. Então, vamos juntos, é gratuito, tá? Entra lá no grupo VIP, porque a galera de lá vai receber o passe livre, tá? Lívia, conseguiu Sim. tirar? Então, dá teu show aqui, só um instantinho que eu vou abrir aqui o negócio, vou abrir a porteira, mas pode seguir. Palavras, conselhos do baralho da Dona Rosa para vocês que sentiram o chamado. Bom, vamos lá. Foi muito em relação ao que eu disse, né? As cartas que saíram foram a guilhotina, a cura e a carta do gerar. Bom, você ouviu aí, Nath, as cartas que saíram? Acho que tem muito a ver com o que eu estava falando, né? Esse baralho é um baralho que traz a cura, é um baralho de olhar para si, de se reinventar. Acho que isso tem muito a ver com a carta do gerar, nesse sentido, né? E a carta da guilhotina, para mim, traz muito senso de tome uma ação, talvez agora seja a hora, não hesite. Se você está sentindo esse chamado, se você está sentindo que o baralho está conversando com você, agora é a hora de ir, porque pode ser de fato muito especial. Né? Pode trazer uma cura, seja espiritual, seja emocional, uma conexão para que você possa também se reinventar. Com essa carta da guilhotina, ousaria dizer aqui que pode ser que tinha gente sondando aqui que não foi, mas agora vai, hein? Não sei se tem aí que já estava namorando esse curso anteriormente, pode ser que chegou a hora de tomar essa ação, porque vai ser grandioso, né? Vocês vão sair desse curso renovados. Né? Que assim seja. E aí, sabe o que eu gostei? Que a gente tava falando, não sei o que, nanã. E eu aqui falando, porque eu acho que ele tem um lugar de maternidade. Pois é, menina, e o lugar de cura, né? E tudo certo. Meu Deus do céu. Meu Deus! Aí, você vai me dizer que tem gente que fala, não, baralho de pombagira é só pra falar de questão amorosa e espiritual. Tamo vendo. Tamo Aliás, vendo. coisa que não se fala, que eu não falo que esse baralho é questão amorosa, fala tudo. Amoroso, eu acho ele tão profundo, né, para tratar outras coisas. É um baralho que eu acho que ele é bem sério, assim. Ele é bem. Cara, eu te entendo, eu te entendo. É uma questão pessoal nossa. Sim, sim. Mas, por exemplo, como eu jogo as runas nórdicas também, por exemplo, que é um outro oráculo de egrégora, né? Eu achei engraçado, porque eu tenho a mesma visão.
Eu tenho a mesma visão. E aí, quando raramente acontece alguma coisa, e aí vem o baralho da Dona Rosa, é sempre aquela pedrada, né? É sempre. A pessoa, eu só queria saber se ele volta. Aí a Dona Rosa fazendo um TCC assim, então, porque lá no ano de 2000, A eu Dona lembro de Rosa tal coisa. do Tumba. Então funciona assim, é normal. Cada baralho, aliás, cada oráculo vai ter sua personalidade, gente. O que eu vou ensinar pra vocês é qual é a personalidade desse daí. E aí você entra. Eu falei para as meninas lá no WhatsApp esses dias. Vieram me perguntar, falei, gente, vou abrir as inscrições, final do mês, tá tudo certo, tá? Mas assim, eu faço as aulas gratuitas para vocês saberem onde que é que vocês estão se enfiando, entendeu? Para não chegar lá na hora do curso e falar, ah, eu não sabia, sabia, sabia. Que nem Lívia, Lívia sabia, Lívia soube, sempre soube. Nunca menti, nunca menti. Mas aí acontece dessa maneira. A Vanessa aqui colocou pra nós que ela vai estar na live pra fazer perguntas. Aí ela falou que ela ia dizer, mas vocês são ótimas, viu só, gente? Ah, querida, não sai. A maçã não cai longe da árvore, graças a Deus. Lívia, então assim, o baralho trouxe suas palavras, você resumiu aqui a formação, como é que ela funciona, trazendo aí essa mensagem do autoconhecimento, né? Antes de sermos agentes da transformação espiritual das pessoas, a gente se transforma espiritualmente, né? E não é uma vez, não são duas, são várias vezes, né? É uma jornada, é um processo. E você, do seu coração, qual é a última coisa que você quer trazer aqui para nós? Para essas pessoas que aparentemente já estavam aqui, ó, já estavam De aqui. olho. E é sobre isso mesmo, porque é bom que sejam pessoas maduras, né, que queiram tomar decisões conscientes, né? Mas se esse é o momento, o que que você, Lívia, você pessoa, você que já passou aí por tantas fases, né? Porque o Caveira já tem mais de ano já, né? Tem. Que já. Pois é, olha só, minha mulher. E Fez um aí? ano, em março do ano passado, a Eu turma. acho que sim. Meu Deus, cara. É, o tempo voa, galerinha. Mas o que eu posso dizer é, façam o curso. Façam sem dúvidas. Se você tem vontade de fazer, ah, mas eu não sei se eu quero atender. Não importa. Esse baralho não precisa ser um baralho de atendimento. Olha o meu caso, né? Eu atendo com outros oráculos. Esse aqui é o meu oráculo, né? Para mim, para atender a mim, para me ajudar. Então, façam sem medo. O curso ele é uma ponte para tantos caminhos diferentes, para tantos ensinamentos diferentes. Vai abrir a visão de vocês para tantas coisas, com uma história tão bonita que é a da Vanessa com a Dona Rosa, a própria história da Dona Rosa. Muda a nossa perspectiva de mundo, muda a nossa perspectiva com o próximo. É um curso que vocês também vão interagir com outras pessoas, estão na mão de uma excelente profissional, vão conhecer ótimas histórias, vão ter ótimos atendimentos. E, novamente, ainda que não for para atender, né, outras pessoas, que vocês façam por vocês. É um curso para além da cartomancia, né? Um oráculo de entidade como esse é algo para a vida, independente de atendimento ou não. Então, se você sente o chamado de fazer, faça. Com certeza será muito bem recebido pela Natália, pela Egrégora, pelas pessoas do curso e pela Dona Rosa, né? Que é essa grande mãezona aí, que vai te falar as verdades quando precisar, mas que vai te ensinar muito também. Então, podem ir sem medo de ser feliz, porque esse é um grande curso, um grande chamado. Minha querida, muito obrigada. É engraçado porque a gente ri, a gente chora, a gente ri, a gente chora. Aí voltei a chorar agora também. Precisamos dar uma risada aqui. Mas nossas conversas são sempre maravilhosas. Do mesmo jeito que o baralho encontra as pessoas, ele também promove os nossos encontros, né? E eu acho que ele vem de encontro justamente a esse movimento da cartomancia. Para quem é cartomante ou oraculista no contexto geral, percebe o quanto que a caminhada pode ser solitária, muitas vezes, né? E esse baralho, com esse movimento, né?
de professores aí se formando nele, de mestres surgindo, ele está dando a oportunidade da gente se reunir, da gente se agrupar. Não, não, a gente não consegue criar conexão com todo mundo, porque cada um está num momento e às vezes não dá match, né? Ser professor é uma coisa, ser amigo é outra, ser aluno é uma coisa, ser amigo é outra. Mas nós, e entre vocês também, quem está disposto se junta. E, cara, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Eu aqui, claro, 11 anos é pouca coisa, mas dentro dos meus 11 anos de cartomancia, essa é a melhor fase. Porque eu sou cartomante, assim, fiz a formação junto com pessoas e tal, mas eu sou cartomante do presencial, do boca a boca, de atender para vizinhos, e eu não tive o acompanhamento que eu dou para vocês. Eu não tive o pegar na mão, o falar, não só de carta, mas do que se passa atrás da cortina, o que se passa na cabeça da gente quando a gente vai atender, né? Então, tem coisas aí que só quem viveu sabe, e eu sei como é que é passar pelo mar de fogo. Então, pelo menos eu ensino um caminho das pedras que pode não ser tão simples, tão fácil, mas com certeza é muito otimizado para que vocês tenham tempo e disposição para crescer e para se encontrarem. Então, Lívia, muito obrigada pela sua presença no dia de hoje, pela sua confiança, mas principalmente por compartilhar que funciona, que o propósito está certo, que o método funciona e que a gente não tem que desistir num meio em que a gente recebe tanto julgamento, né? E às vezes a gente se sente tão estranho no ninho e de um jeito ou de outro acaba nadando contra a maré. Quantas vezes que a gente não pensa, né? Caralho, velho, não era mais fácil ter um emprego normal? Pois é, não era mais fácil e com certeza vale a pena. Vale a pena. Então, muito obrigada por ter compartilhado um pedaço de você que foi muito mais além do que a cartomancia, como você colocou. Obrigada pelo seu tempo, pela sua eterna confiança. E a gente ainda vai se ver bastante, de várias formas, dentro da sala de aula, fora dela também, porque é isso, né? Um brinde aos recomeços e aos bons encontros, né? E eu peço e espero, minha querida, que as encruzilhadas continuem te favorecendo, tá bom? Tá bom, foi uma honra para mim. Aí, desculpa, né? Hoje eu tava um pouco resfriada, então um pouquinho fanha. Gente, já Mas vão vendo, tá? Ah, essa professora é insalubre, obrigando a menina gripada. Não, gente, a gente conversou, a Lívia falou que tudo bem. Ela viria meio Darth Vader, talvez, se precisasse de um soro, talvez. Mas eu falei pra ela, tá tudo certo. Ela falou, não, vamos que vamos. E vamos! Ela aguentou firme. tô viva, tô caindo aos pedaços, porém viva. Obrigada, viu, Nath, pela honra de estar aqui hoje, pela possibilidade de poder contar um pouco minha história com esse baralho que é incrível. E vocês não estarão sozinhos, né? A Nath falou e eu gostaria de ressaltar. Isso não é um curso qualquer, basicamente uma mentoria. A Nath vai pegar na mão de vocês e vai ensinar passo a passo. Então não tenham medo de fazer, porque vocês não estarão sozinhos nessa jornada. Axé. Então, vamos sacudir o pó, porque a caveira chegou, galera. A caveira chegou. Vamos participar da jornada Chave da Calunga, porque no final de maio vocês vão ganhar 3 aulas de acompanhamento, do mesmo jeito que a Lívia teve, só que a diferença é que vai ser gratuita, tá? Então, eu vou ensinar para vocês fundamentos, histórias, e a gente vai conversar sobre a carta que batiza a próxima turma. Quando a gente chegar nessa ponte, a gente cruza ela. Um beijo, boa noite para quem é de boa noite, axé para nós e muito laroie. Tchau, tchau.